Foi. Então, pô, esse é um vídeo que eu já tava querendo fazer há um tempão sobre umas coisas que eu tenho visto na internet. Eu acompanho alguns vloggers, alguns vídeos, algumas pessoas na internet. Algumas eu gosto, outras não. Eu tenho visto, assim, até no sentido de levantar a bandeira da liberdade na internet, umas pessoas falando umas besteiras meio grosseiras, assim. E algumas delas eu gosto, por isso que eu tô dando um toque pra... Desculpa, a câmera tá presa na minha mesa, então quando eu bater na mesa vocês vão dar uma vibrada. Que é o seguinte, já vi até uma meia dúzia daquele povo lá dos Lanterna Verdes lá, já vi Daniel Fraga, um monte de gente famosa falando o que considero um pouco de besteira em relação ao ato ilícito, a reparação civil e a reparação penal dos atos ilícitos que se comete. Então vamos primeiro à noção de ato ilícito. Eu posso chegar e fazer uma declaração, falo e xingo alguém, chego aqui pra falar mal de alguém. Pode ser que essa minha afirmação seja um ato ilícito que mereça a atenção da esfera jurídica, civil. Pode ser que seja tão mais grave que exija a esfera penal. Pode ser que se atinja as duas, ou seja, é um caso que eu tanto entrei num crime, né, calúnia, difamação ou injúria, são o que vocês estavam falando, como num ato ilícito simples causando dano moral ou material para a pessoa. E isso acontece, não adianta dizer. A frase que eu estava vendo era ninguém tem o direito de não ser ofendido, alguma coisa assim. Acho que o Yuri falou isso, ou outras pessoas falaram a mesma coisa e fizeram um link com um americano falando a mesma coisa. E lá no final das contas até o Fraga estava falando que na cabeça dele tinha que tirar do Código Penal os crimes contra a honra. No caso, injúria, calúnia e difamação. Isso é absurdo, gente. Vocês estão exagerando. O que eu penso que vocês estão fazendo ou querendo propor é uma análise melhor, uma análise mais retida ou mais razoável da lesividade do ato ilícito, da lesividade, da insignificância e do bem jurídico afetado. Daí, por exemplo, você pega um vlogger aí que vai lá e fala mal de outro vlogger. Isso realmente é uma babaquice. É que nem uma briga de trânsito. O cara chegar e chamar o outro de você é um filho da puta. Levar isso pra justiça é uma palhaçada. Até porque não é para ficar usando a máquina pública para esse tipo de idiotice. Mas isso é uma análise da lesividade e da insignificância do ato. Não quer dizer que ninguém tem o direito de não ser ofendido. Pelo contrário, todo mundo tem o direito de não ser ofendido. É completamente diferente. E daí você pega casos mais extremos, assim, por exemplo, aquilo que rolou na escola base, por exemplo. Você vai dizer que aquilo ali que a escola base fechou por causa de uma acusação de crime sexual contra uma aluna, coisa do tipo. Aquilo ali foi um caso clássico de crime mesmo contra pessoas, e que deve ser apurado tanto na esfera penal quanto na esfera civil. Então eu acho que o que vocês estão pensando é a questão da lesividade ao bem jurídico e da insignificância. Que daí sim, se um vloggerzinho pega, ou então um troll vai lá embaixo do vídeo e fala qualquer idiotice, isso realmente não merece a atenção da justiça. Mas aí é lesividade. De novo, insignificância. É simplesmente dizer que a máquina pública não está aqui para resolver picuinha de briga de trânsito, de vloggerzinho na internet falando besteira, picuinhas desse tipo. Mas você tirar calúnia, injúria e difamação do Código Penal é maluquice. É maluquice porque existe. E imagina outros casos, por exemplo, você está numa eleição, não precisa ser pública, pode ser para uma empresa particular,
e alguém lança uma inverdade do tipo que você está aliado ao tráfico de drogas, e isso vai te causar danos materiais, vai te causar danos morais, vai te causar danos de todo tipo. E isso deve ser visto na justiça. Então não existe esse negócio de você pode falar o que você quiser, ou então ninguém tem o direito de não ser ofendido. As pessoas têm o direito sim de não ser ofendidas. Só não vamos usar a máquina pública para idiotices, né? Essa que é a questão. Mas aí é um juízo que vocês estão fazendo de lesividade e de insignificância. Não é contra a existência de crimes contra a honra ou contra a existência de dano moral advindos de atos ilícitos por declarações. Porque isso sempre vai acontecer. É uma maluquice tirar isso tanto fora da internet quanto dentro da internet também. Porque dentro da internet, o que eu até concordo com vocês é que existe uma dificuldade de controle, porque as coisas vazam mesmo, mas daí continua o dano. Ou seja, vazou, não tem como segurar. Mas o dano está lá. E tem um responsável. E mesmo na internet tem que ser responsabilizado. Então falar que todo mundo pode ser ofendido é uma maluquice. E está fora do razoável. Completamente. Por isso que eu queria dar um toque para vocês. Até vou tentar linkar para ver se eu mando esse vídeo para uma ou outra pessoa que falou isso, para ver se a gente consegue construir alguma coisa em cima ou conversar sobre o assunto. Mas de novo, é uma questão de lesividade que vocês estão falando do bem jurídico e não uma questão de todo mundo pode ser ofendido ou que os 3 crimes contra a honra do Código Penal devam ser rasgados fora, porque é absurdo isso. E então o que mais eu queria falar isso que se mistura um pouco com eventos recentes, né, em relação a aquele troço da Cidinha Campos, do Gama, do Fraga também, né? O que aconteceu ali? Ali era uma guerra entre inimigos políticos, que no caso era o Gama e a Cidinha Campos. O Fraga foi lá e fez um desafio. A Cidinha Campos foi idiota, não conseguiu ver a armadilha que ia entrar e entrou no Fraga. Daí pronto. Achou que estava chutando uma marola, esqueceu que tinha um mar atrás, com um tsunami vindo. Não adianta. E catar blog, toda vez que alguém fala mal de uma figura pública, isso é idiotice, concordo com vocês. E vloggers ficar processando o outro por causa de xingamento, ou esses que tem aqui embaixo, que vai ter troll fazendo bobeirinha, pessoas xingando e tal. Isso é aquela coisa de acidente de trânsito mesmo, né? Que um xinga o outro, buzina, o vizinho grita um time, o outro responde viado. Isso realmente não não é para movimentar a máquina pública, ou seja, a justiça por causa dessas picuinhas, mas que devem existir os crimes contra a honra, com certeza, e que alguns atos ilícitos, sim, vão gerar consequências, dano moral e material no âmbito civil, e essa porta tem que ficar aberta sempre, inclusive na internet. Não adianta tentar fechar isso. Vocês estão criando barbárie ao invés de liberdade. Até porque a questão do ato ilícito e da reparação de dano moral é bem subjetiva, né? Se disser para 100% dos homens que eles são uns sexualmente depravados, acho que nenhum deles vai se incomodar. Se disser isso para as mulheres, 90% também não vai se incomodar. Mas vai ter umas 10% que talvez se incomodem em alguns lugares, dependendo da educação. Isso pode ser importante para uma pessoa sei lá, do interior. Então é uma análise subjetiva do quanto aquilo afetou a pessoa, o quanto aquilo fez mal à pessoa, o quanto aquilo causou dano moral à pessoa. E essa porta tem que ficar aberta. E não dá para criar uma regra geral, todo mundo pode ser ofendido. Porque o que não me ofende, enfim, a análise é sempre subjetiva. Por exemplo, o sujeito lá que é
astrólogo se ofendeu. Porque é astrólogo. Não o suficiente para entrar na esfera civil nem na penal. Mas vejam que é subjetiva a questão. E que essa frase que vocês estão repetindo aí, que ninguém tem o direito de não ser ofendido, troca ela justamente o contrário. Todo mundo tem o direito de não ser ofendido, mas com uma análise razoável, que a gente faz o tempo todo na justiça, da lesividade, da insignificância, da necessidade ou não do uso da máquina pública. Então é isso, era só um toque. Se tinha mais alguma coisa para dizer, eu acho que é isso. Então falou. Agora deixa eu botar um de cabeça para baixo.